Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 6. Deus ele tem colocado no nosso coração esse tempo para estar dando ministrações sobre oração. Você não precisa me responder, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida de oração? Outra pergunta, você tem uma vida de oração? Quanto tempo de oração você gasta por dia? Você investe por dia? Quanto tempo você passa na presença de Deus em oração? A oração, ela é a forma de nós nos conectarmos a Deus. A oração é a forma de nos achegarmos ao Senhor. Deus, Ele quer se relacionar conosco. E Ele se relaciona conosco por meio de quando nós falamos com Ele, através da oração. E quando Ele fala conosco através da sua palavra. Esse é o diálogo do cristão com Deus. A palavra é Deus falando comigo. E a oração é a maneira de eu me achegar a Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida de entrega, de devoção ao Senhor? Hoje nós vamos continuar falando, e talvez nós vamos falar alguns cultos sobre isso, continuar falando sobre a estrutura da oração. Nós começamos a falar na quarta profética, nessa quarta passada, falamos hoje na escola bíblica, foi uma escola bíblica abençoada, e nós vamos estar falando agora também sobre oração, porque a palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo também, através do evangelista Tiago, ele vai falar que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, oramos mal. Por isso é necessário nós termos uma revelação, um entendimento da oração, para que as nossas orações sejam respondidas, para que as nossas orações sejam recebidas diante de Deus, e nós tenhamos uma vida transformada por meio do fogo da oração. Mateus capítulo 6, quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia igual eu. Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 5. Diz a palavra: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Esse texto começa dizendo sobre uma maneira de orar. O Senhor Jesus, ele falou para os seus discípulos e para a multidão que estava ouvindo ali no monte, e ele falou para eles: vocês não podem orar como os hipócritas, que eles oram em pé, oram dentro das sinagogas, batem no peito, querendo mostrar que são pessoas de oração, querendo mostrar que são pessoas às vezes até melhores que os outros. Usam palavras jactanciosas, usam palavras difíceis, até muitas vezes inteligíveis, para que mostre que eles são doutos na sua oração. O Senhor ele quer se relacionar com você na simplicidade do seu ser. Ele quer que você converse com Ele na simplicidade de quem você é. Para chegar diante de Deus, claro que nós devemos chegar com temor, com reverência, com honra. Mas o Senhor, Ele te conhece.
Ele ouve a sua voz 24 horas por dia. Ele ouve você conversar, Ele vê o seu comportamento o dia inteiro. Não adianta eu chegar diante de Deus e querer vestir uma capa religiosa. E principalmente quando eu estou no altar, o microfone na mão ou na frente da igreja, mudando o meu tom de voz, fazendo costumes de que Deus não ensinou assim. O Senhor, Ele quer que nós sejamos nós, sem capa, sem máscara, sem se esconder atrás de um paletó ou no meio de uma multidão. Ele quer que nós sejamos sinceros com Ele quanto àquilo que está no nosso coração. Ele quer que usemos as palavras que nós usemos com Ele, ou que nós falamos com os nossos amigos. Claro que com respeito, com reverência. Nós estamos falando ao Deus Santo, ao Todo-Poderoso, aquele que é fiel, justo, aquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem poder de destruir a humanidade com uma palavra apenas. Então nós devemos chegar nele com certeza, diante dele com respeito, com temor, com reverência. Só que Ele quer que você seja você mesmo. Os fariseus, eles se apresentavam: Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai. Não é esse tipo de oração que o Senhor Ele está querendo. Ele está querendo ver a simplicidade, a sinceridade do seu ser. O que adianta eu chegar diante de Deus assim, né? De repente, quando eu vou conversar com meu irmão, e aí, velho? Não adianta de nada. Quer dizer que para orar eu visto uma capa. Quando eu terminei de orar, eu tiro aquela capa. Agora eu sou eu de verdade. A Bíblia fala que não tem como se esconder de Deus. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá Ele me encontra. Se eu subir a mais alta montanha, lá Ele está. Deus me deu uma canção que tem essa mensagem, essa palavra. E depois, outro dia, eu canto para vocês. Está na melodia certinho, por isso que lembrou. Vamos lá, vamos cantar. Mesmo no vale da morte, sei tu estás, suba ao mais alto monte. Sei tu estás no mais profundo abismo. Eu sei tu estás comigo, Senhor, tu estás comigo no vale da morte. Sei tu estás, se suba ao mais alto monte. Sei tu estás no mais profundo abismo. Sei tu estás comigo, Senhor, tu estás comigo. Esse é um pedacinho do refrão que nos revela esse salmo em forma de melodia, que não importa onde você esteja, Deus está te vendo dentro do seu banheiro. Deus está te vendo quando seu pai não te vê, quando sua mãe não te vê, quando sua esposa não te vê. Deus está te vendo quando você está em outro estado, em outro país. Por isso que o Senhor, Ele quer conosco um relacionamento pessoal. E relacionamento pessoal fala da nossa pessoa. Ele não quer que você seja uma outra pessoa para se relacionar com Ele. E o quanto mais você é você diante de Deus, mais dele Ele pode depositar na sua vida. Aleluia. Porque se eu mostro para Deus outra pessoa, Ele vai transformar aquela outra pessoa
que eu estou querendo mostrar. Agora, se eu me mostro quem eu sou, está aqui, Senhor, sem capas, sem máscaras, sem performance, eis-me aqui. Então o Senhor recebe a sua adoração de quem você é, porque você é único no meio de uma multidão inteira, irmãos. Como a areia da praia, você diante de Deus é único. Não tem outra pessoa como você no universo. Então, quando você adora a Deus na sua essência, você está oferecendo a Deus uma adoração única, pura, singular. Não seja cópia das pessoas. Não seja cópia do sistema. Não seja cópia da religião. O Senhor quer receber a sua oração. O Senhor quer receber a sua adoração. E esse texto ele fala o seguinte, que quando nós formos orar, nós deveríamos entrar no nosso lugar de intimidade. Feche a porta do teu quarto, ora ao seu Pai em secreto, que o seu Pai que vem em secreto te recompensará. E na quarta profética eu falei que o Senhor Deus, Ele não estava aqui dogmatizando e limitando a oração, que eu só poderia orar apenas se eu estivesse dentro do quarto com a porta fechada. Não, o relacionamento com Deus, ele deve ser diário e em todo tempo. Eu estando no carro, orando a Deus, na rua, orando a Deus, saindo de casa, orando a Deus. Em todo tempo e em todo lugar o Senhor quer se relacionar com você. Porém, intimidade só se tem quando você está a sós com Ele. Relacionamento com Deus eu tenho em todo lugar. Agora, exatamente nesse momento, nós estamos aqui nos relacionando com Deus, ouvindo Ele falar e falando com Ele. O relacionamento ele pode ser público, mas a intimidade é no secreto. Por isso que o Senhor diz: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Se você quiser ter um nível de relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus, é no quarto de porta fechada. Mas pastor, só funciona se for no quarto de porta fechada? Não pode ser na sala de porta fechada? Pode. Contanto que você separe um momento só seu e Deus. Pastor, pode também ser no carro, só eu e Ele, assim? Pode. Ali é o seu quarto de porta fechada. É o seu momento de intimidade. Se você conseguir abrir o seu coração e não se distrair e não bater no carro da frente, tudo bem, sem problema. Não atravessar o sinal vermelho, tudo bem. Eu tenho intimidade quando eu vou no monte? Sim. Em outras palavras, o Senhor, quando Ele está falando, entra no seu quarto, Ele está falando, você deve ter uma oração de intimidade comigo. Uma oração que só eu e você, sem interrupção de ninguém, sem celular, sem internet ligada, sem menino te perturbando, sem televisão com a televisão desligada. Um tempo tirado só para mim e para você. É isso que o Senhor está falando aqui. E outro método, Ele falou o seguinte: quando vocês estiverem orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que acham que por muito falarem, eles serão atendidos. Eu não estou aqui para falar de religião, mas o Senhor não quer que você fique repetindo a mesma oração 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, no sentido de gastar um dia inteiro ali só falando o seguinte: o Senhor é bom, o Senhor é bom, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Enfim, você entendeu? Ele não está falando de você pedir a mesma coisa dias seguintes. Hoje você pediu uma coisa, amanhã você pede outra. Pelo contrário, o Senhor, Ele falando sobre um sentido da oração, de obter resposta do Senhor, do juiz, do rei. Ele falou de uma viúva que estava importunando o juiz para que ele julgasse a causa do filho dela. E ela chegava todos os dias: julga a causa do meu filho, julga a causa do meu filho, julga a causa do meu filho. E teve uma hora que aquele juiz, e ele era iníquo. A Bíblia fala
que ele, vendo aquela mulher, a insistência daquela mulher, ele decidiu julgar a causa do filho dela. Jesus, ele também disse: pedi, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que bate abrir-se-lhe-á. Se você, meu irmão, tem uma causa na sua vida que ainda não foi respondida, não é usar de vã repetição você orar ela hoje, amanhã, depois de amanhã, esse ano inteiro, até que você obtenha a resposta. Porque, como eu disse aqui na quarta profética, a nossa oração, ela enche taças no mundo espiritual. No livro de Apocalipse fala de taças que são cheias com as orações dos santos. E quando nós enchemos uma medida de oração, por exemplo, talvez você está orando pela conversão do seu filho, talvez você está orando pela libertação do seu marido, talvez você está orando pela cura da sua esposa, e aí você está orando, a primeira oração ainda não foi respondida, a segunda oração não foi respondida, talvez você esteja orando há 10 anos, e a oração ainda não foi respondida, mas vai chegar uma hora, que a medida da oração vai ser transbordada, é quando ela vai ser respondida. É quando você vai orando e vai enchendo, como esse copo vai enchendo, e de repente ele transborda. O Senhor, ele quer encher o seu cálice até transbordar. O Senhor, ele quer encher o seu cálice até transbordar. A palavra do Senhor fala sobre Davi, que ele prepara uma mesa para o servo dele, na presença dos adversários, unge a cabeça do servo dele com óleo e faz o cálice dele transbordar. Em outras palavras, o Senhor quer te dar a resposta daquilo que você está buscando. O Senhor quer te dar direção daquilo que você está precisando. E tudo isso é feito por meio da oração. Se você não ora, você fica sem direção. Se você não ora, você fica sem destino, sem alvo, sem propósito. A oração é a gasolina do crente. Quanto mais oração você tem, mais longe você vai em Deus. Se você colocar pouca oração, você vai pouco. A sua caminhada vai alcançar muitas coisas. Existem pessoas que não conseguem orar nem na igreja, que dirá em casa. É tempo de nós buscarmos mais a Deus. É tempo de nós buscarmos mais a presença de Deus. Aleluia. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Essa aqui é chamada de oração modelo, é chamada de oração dominical. E o Senhor, ele deixou essa oração para nos mostrar como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Primeiro, reconhecendo que Ele não é apenas mais um Deus, que Ele é o único Deus que é Pai. Pai porque nos criou, Pai porque Ele conhece as nossas necessidades, Pai porque Ele nos protege, Pai porque Ele nos promove, nos aponta um caminho, nos dá destino. Ele é Pai, e esse Pai é a quem nós nos apresentamos. Ele sabe o que você precisa. Certa vez o Senhor Jesus, ele falou o seguinte: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, se o seu filho te pedir um peixe, você não vai dar ele uma serpente. Se o seu filho te pedir um pão, você não vai dar ele uma cobra.
assim o vosso Pai Celestial também não lhe dará coisas se lhe o pedirem. O Senhor, nosso Pai Celestial, Ele está atento ao nosso clamor. O nosso Pai pode nos curar e também pode curar através da nossa vida. O nosso Pai pode nos libertar e também pode libertar através da nossa vida. O nosso Pai pode nos sustentar, como pode nos fazer canal de sustento para outras pessoas. O nosso Pai é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós oramos a um Pai que está no céu, e Ele não é Pai só meu, Ele é Pai nosso. Por isso, se Ele é Pai de nós todos, nós temos que ter uma consciência que nós não somos filhos únicos ou preferidos, temos irmãos. Então eu não devo levar ao meu Pai somente aquilo que é meu próprio, eu tenho que levar também as necessidades dos meus irmãos. Existem pessoas que só sabem pedir. O livro de Provérbios fala que a sanguessuga, ela tem 2 filhas. O nome de uma é Dá e a outra é Dá. As pessoas que são como sanguessugas só sabem dar, me dá, dá. E o Senhor, Ele nos está chamando não somente para receber, mas também para entregar. O segredo para que você receba muito é o tanto que você tem dado. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Por isso que Jesus disse que é melhor dar, é mais bem sucedido aquele que dá do que o que recebe. O Senhor quer nos levar a um nível de entendimento, de que nós começamos a pedir menos por nós e mais pelos outros. Que nós venhamos apresentar menos as nossas causas diante de Deus e apresentar as causas dos outros. A Bíblia diz lá no livro de Jó que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor pode mudar a sua sorte quando você começar a interceder por aqueles que estão à sua volta. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor colocará causas de intercessão no seu coração. E através da sua oração, através da sua intercessão, o Senhor também vai mudar a sua sorte. Aleluia. Depois ele falou que nós deveríamos fazer o nome de Deus santo. Santificado seja o teu nome. Quer dizer que nós deveríamos, através da nossa vida, manifestar para esse mundo que o Deus que nós servimos não é um Deus qualquer, é um Deus perfeito, é um Deus santo, é um Deus que está acima de tudo, está acima de todo, digno de adoração, digno de santidade, digno de honra, digno de respeito, de reverência, de temor. E nós estamos vivendo uma geração que tem Deus como apenas aquele que vai responder aquilo que ele precisa, porque procura a Deus só nos momentos que está com necessidade. Eles não têm nenhum respeito com Deus fora desse tempo. Quando elas estão passando por lutas, pelos desertos da vida, elas lembram que existe um Deus. Mas fora desses momentos, elas se esquecem do Senhor e vão fazer as suas próprias vontades. Sabe por que muitas lutas vêm sobre as nossas vidas? É porque Deus, Ele está querendo que você se aproxime dEle. Muitas batalhas têm vindo sobre a mim e sobre a sua vida. É porque Deus quer mais intimidade conosco. Porque Ele sabe que às vezes nós não buscamos pelo amor. Infelizmente, o ser humano tem mais facilidade de buscar em meio à dor. Não espere chegar à dor para você começar a ter um relacionamento de verdade com Deus. Não espere chegar à dor para você ter um relacionamento contínuo com o Senhor. É natural uma pessoa que não ora não ter a sua vida espiritual desenvolvida. É natural uma pessoa que não ora ela não ter autoridade espiritual. É normal uma pessoa que não ora ela está na mesma condição de crente há anos. Agora, vê uma pessoa que está rompendo, vê uma pessoa que está desenvolvendo. Olha a vida de oração dessa pessoa. Olha como que essa pessoa é diante de Deus.
Por que eu quero fazer 7 dias de oração no monte? Porque eu quero mais de Deus. Porque o que eu estou buscando, eu acho que é pouco demais. O que eu estou lendo, o que eu estou me relacionando, a forma, eu estou achando muito pouco. Eu quero mais de Deus. O seu crescimento será determinado pelo tanto que você busca. O seu crescimento será determinado pelo tanto que você ora. O seu crescimento será determinado pelo tanto que você jejuma, pelo tanto que você adora, pelo tanto que você se apresenta diante de Deus e diante da palavra, o tanto que você congrega. Pessoas que congregam pouco são pessoas que desenvolvem pouco no reino de Deus. O seu desenvolvimento na obra de Deus está relacionado ao compromisso que você tem em congregar, ao compromisso que você tem em estar presente nas reuniões de adoração, ao envolvimento. O apóstolo diz isso é uma verdade. Quem não se envolve, não desenvolve. E quanto mais eu vou me relacionando, quanto mais eu vou me aproximando de Deus, mais eu vou tendo da essência de Deus em mim, e mais eu vou ter da essência de Deus para transmitir para esse tempo. Aleluia. Que o nome do Senhor seja santificado através da sua vida. Lá no seu colégio, que o nome do Senhor seja santificado através da sua vida.